Fala pessoal, então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá? Da dinâmica do ponto material. Essa será uma aula rápida, tá? Uma aula aqui onde eu vou explicar para vocês aqui dois exercícios muito simples, tá? Mas que são essenciais para a gente reforçar mais essas ideias de movimento acelerado, movimento retardado, enfim, essas coisas, né? Então vamos lá. Então, nesse exercício 1, ele diz o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui uma caneta azul. Pronto. A bolinha representada na figura, esta, move-se ao longo da reta R, da esquerda para a direita. Então, tá aqui, ó, essa bolinha preta aqui, tá? Se movendo aqui ao longo dessa reta. Tá? Aqui ele deixou restrito que o movimento dessa bolinha ela tem que acontecer nessa reta. Então, não há curvas, tá bom? E aqui nós estamos percebendo que ela está se movendo da esquerda para a direita. Então aqui ele pede, né? Desenhe o vetor velocidade e resultante das forças, tá? A força resultante na bolinha, supondo que o movimento, tá? Item A seja acelerado, B retardado, C uniforme. Então bem, isso aqui é bem simples, né? Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa bolinha, tá? Vamos fazer aqui, vou começar pelo item A. Temos aqui a nossa bolinha, tá? Como essa bolinha ela se move para a direita, né? Se move para a direita, deixa eu só colocar uns efeitos aqui de movimento. Ela se move para a direita, então obrigatoriamente, né? O vetor velocidade ele tem que apontar para a direita, tá? Obrigatoriamente, o vetor velocidade aponta para a direita. Tá? Como esse movimento ele é acelerado, então esse vetor velocidade ele aumenta, né? Se ele é acelerado, então com o passar do tempo esse valor, o módulo do vetor velocidade aumenta. E esse aumento ele só pode acontecer se o vetor aceleração ele possuir a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Então o vetor aceleração também tem que apontar aqui, ó, para a direita. Tá? Pronto, tá aí. Somente isso. Tá? Então, para o caso de um movimento acelerado, vetor, velocidade e aceleração, ambos apontam, tá, na mesma direção e sentido. Certo? Perfeito. Agora, vamos imaginar aqui, tá, o segundo caso, né? Deixa eu copiar aqui essa figurinha que já está pronta. Pronto, beleza. Vamos imaginar aqui o segundo caso. O segundo caso é o caso B, que pede para que a gente desenhe os vetores velocidade e aceleração para o caso de um movimento retardado, né? Retardado. Pois bem, o vetor velocidade ele tem que ser o mesmo. Tá? Por quê? Porque a bolinha está se movendo para a direita, né? Então o vetor velocidade tem que apontar aqui, ó, para a direita. Só que, como é dito que o movimento é retardado, então, em um movimento retardado, o que acontece com o módulo da velocidade? Ele diminui com o tempo. Tá? Ele vai diminuindo. Então, para que ele diminua, a aceleração ela tem que ter a mesma direção, porém de sentido contrário. Então, nesse caso, o vetor aceleração ele está aqui, ó, apontando para a esquerda. Tá? A contrariedade desses dois vetores indica justamente o movimento retardado ou desacelerado. Certo? Retardado ou desacelerado. Pronto. Só que aqui, pessoal, um detalhe aqui, tá? Eu estou colocando o vetor aceleração, mas só que ele pediu o vetor força resultante, né? Mas nós sabemos que o vetor, tá? Nós sabemos disso aqui, ó. Nós sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? E eu expliquei para vocês que na aula passada, que o vetor, tá, força resultante, ele possui a mesma direção e módulo que o vetor aceleração. Tá? Sempre é assim. O vetor força resultante possui a mesma aceleração, tá? Mesma direção e sentido do vetor aceleração. Tá? Se a força resultante, digamos que ela seja nessa direção e sentido, então a aceleração também tem que ser nessa. Tá? Sempre assim. Portanto, ó, o vetor força resultante, para este caso, aponta para cá,
tá seguindo a mesma direção em sentido da aceleração. E para este outro caso, força resultante seguindo a mesma direção e sentido da aceleração, tá? Pronto. E em último caso, nós temos que o movimento é uniforme, né? Bem, se o movimento é uniforme, significa dizer que o módulo da velocidade ele não varia, né? O módulo da velocidade ele permanece constante, o valor da velocidade permanece constante, né? Então, mais uma vez, o vetor velocidade aponta aqui para a direita, tá? Só que aqui ele permanece constante, tá? Ele não varia. E para ele permanecer constante, a aceleração, o vetor aceleração, ele tem que ser nulo, tá? E isso implica que o vetor força resultante também seja nulo. Tá? Então, era simplesmente isso que esse problema queria. Tá? Ele queria que você colocasse o vetor velocidade e o vetor força resultante, tá? Para esses três casos aqui. E aqui a gente pode relembrar de uma coisa que eu falei na nossa última aula, tá? Na última da semana passada. Que eu falei para vocês o seguinte, eu falei que o vetor velocidade ele diz para onde o objeto se move, né? Então, nos três casos, o vetor velocidade ele aponta da esquerda para a direita. Então, ele está justamente dizendo, né? Está mostrando para onde a velocidade, para onde essa bolinha está se movendo. E eu falei que o vetor aceleração, ele indica o quê? Ele indica para onde a bolinha gostaria de estar se movendo, né? Se você perceber nesse primeiro caso, tá, o vetor aceleração ele aponta aqui para a esquerda, né? E de fato, né? Se esse é um movimento acelerado, então a bolinha, digamos assim, ela gostaria de se mover cada vez mais na mesma direção da velocidade. Ela tende a se mover cada vez mais rápido na direção da velocidade, direção e sentido da velocidade, tá? Já neste caso aqui, como é um movimento retardado, tá? Então, a bolinha está se movendo para a direita por causa do vetor velocidade, tá? Mas ela gostaria de estar se movendo para a esquerda, porque a aceleração aponta no sentido contrário, de tal maneira que esse movimento ele vai sendo retardado com o passar do tempo, tá? E aqui, como o vetor aceleração é nulo, né? Então, bem, a bolinha ela gostaria de continuar se movendo na mesma direção e sentido original, né? Ou seja, da esquerda para a direita, com um valor constante, tá bom? Pronto, então vamos seguir aqui para o próximo exercício, tá? Deixa eu só mesclar aqui as camadas para poder arrastar tudo isso de uma vez. Tá aqui, ó. Esse exercício é muito simples. Ele diz assim, ó, nos esquemas abaixo, cada situação física traz alguma descrição. Diga quais delas trazem uma descrição coerente com a situação física, não viola nenhum princípio físico, e quais trazem uma descrição incompatível com a situação física, tá? Por violar algum princípio da mecânica. Então, é o seguinte, aqui, sempre na figura de cima, nós temos aqui o sistema físico, tá? E aqui nós temos a descrição. Descrição que nos dá o valor da velocidade e da aceleração. Então, aqui ó, diz o seguinte, aqui nós temos um corpo, tá? Um corpo de massa M, tá? Que está sofrendo a ação de duas forças. Uma força de 40 newtons, que o empurra para a direita, e uma força de 20 newtons que o empurra para a esquerda, tá? Então, percebam uma coisa. Daqui, nós já tiramos que a força resultante, ó, ela aponta para a direita, tá? Isso por quê? Porque a força resultante, ela sempre vai apontar no sentido da maior força. Então, aponta para a direita. Se a força resultante aponta para a direita, então a aceleração, ó, tem que apontar para a direita também, né? Pronto. Então, ó, força resultante para a direita, aceleração para a direita. Deixa eu desenhar um vetor aceleração melhor. Pronto. Beleza. Só que na descrição diz que a aceleração ela está para a esquerda. Também aqui já está errado, né?
Então, essa descrição aqui, ó, ela é falsa. Falsa, tá? Agora, a velocidade, ela poderia apontar para a direita? Bem, poderia, né? A gente sabe que velocidade não tem nada a ver, assim, em termos de direção e sentido, não tem nada a ver com a aceleração e com a força resultante. Então, a velocidade, ela poderia, né? A aceleração não. Pronto. Nesse segundo caso aqui, se vocês perceberem, é o mesmo, né? Tá no sistema B, é o mesmo. A diferença é somente a descrição. Então, ó, seguindo essa mesma análise que nós fizemos aqui para o A, nós temos que a força resultante aqui, ó, ela aponta para a direita, tá? Como consequência, a aceleração também aponta para a direita, tá bom? Então, ó, na descrição de baixo diz que a aceleração aponta para a direita, então isso aqui está correto. A velocidade pode apontar para a esquerda? Pode. A velocidade, na verdade, poderia apontar para qualquer direção aqui, tá certo? Então, esse aqui, ó, está correto. Temos aqui uma descrição verdadeira. Tá? Nesse terceiro caso aqui, temos as mesmas forças. Tá? Então, mais uma vez, força resultante. Força resultante apontando aqui, ó, para a direita, e a aceleração também apontando para a direita. Tá? Na descrição, a aceleração está apontando para a direita, portanto, correto. Velocidade também está apontando para a direita. Bem, velocidade tanto faz. Então está correto também. Né? Não importa aqui a direção da velocidade. O que importa mesmo é a aceleração. Portanto, isso aqui, tá? Essa terceira descrição está correta e temos aqui como verdadeiro. Tá bom? Então é isso, pessoal. Na tarefa que eu vou passar para vocês, tem mais 3 figuras dessas, justamente para você analisar quais das descrições estão corretas ou não. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem pelo WhatsApp. Tá bom? Tchau, pessoal.